Acredite ou não, mas lagos podem ferver profundamente sob a terra. Em algumas regiões vulcânicas, como Dominica, os lagos podem atingir temperaturas impressionantes de cerca de 92 graus Celsius. Esse fenômeno é observado no famoso Lago Fervente, uma maravilha natural que atrai turistas e cientistas. As altas temperaturas do lago são causadas pela energia geotérmica proveniente do vulcão próximo. Isso cria um ecossistema único, onde a água está sempre mudando, o vapor sobe e bolhas se formam na superfície. O calor extremo torna o ambiente severo, mas fascinante, sustentando formas de vida mínimas que se adaptaram a essas condições. O Lago Fervente não é apenas um espetáculo incrível. Ele reflete as poderosas forças sob nossos pés que moldam a Terra. Estudar como esses processos geotérmicos funcionam pode nos ajudar a entender melhor a geologia do nosso planeta. A pesquisa em regiões vulcânicas como essa não apenas revela a beleza da natureza, mas também destaca os processos dinâmicos que ocorrem nela, lembrando-nos da natureza imprevisível, mas emocionante, da Terra. Quantas mais maravilhas estão escondidas sob a superfície. Você sabia que o aipo era um iguaria nos anos 1900? No início do século XX, nos Estados Unidos, o consumo de aipo era visto como um sinal de sofisticação e riqueza. Este crocante vegetal verde, frequentemente servido de forma elegante, chamava a atenção da alta sociedade e se tornou um prato principal em jantares luxuosos. Mas por que Kalamazoo, Michigan? A cidade ganhou o título de Capital Mundial do Aipo, porque produzia uma quantidade impressionante desse vegetal popular. Condições ideais para o cultivo e agricultores dedicados fizeram de Kalamazoo o lugar principal para o aipo. As pessoas o apreciavam em saladas, como aperitivo com molhos ou até como acompanhamento de coquetéis, mostrando sua versatilidade. Com o tempo, o aipo se tornou um lanche comum, mas seu passado como iguaria nos lembra como as tendências alimentares podem mudar de forma inesperada. Não é surpreendente que algo tão comum hoje já tenha adornado apenas as mesas mais requintadas. A salada tabule é um prato tradicional do Oriente Médio que encanta o paladar há séculos. É feita principalmente de bulgur, salsa fresca, limões ácidos e tomates suculentos, destacando-se por seus sabores refrescantes e cores vibrantes. Uma das melhores qualidades do tabule é sua versatilidade. Pode ser servido como acompanhamento ou consumido sozinho. A origem do tabule remonta à região do Levante, onde se tornou popular por seus ingredientes nutritivos e facilidade de preparo. As pessoas costumam se reunir em almoços familiares ou celebrações, tornando-o um símbolo de refeições compartilhadas e alegria. Com seus sabores intensos e componentes saudáveis, o tabule não só sacia a fome, mas também oferece uma dose de vitaminas e minerais. Comer essa salada não é apenas uma questão de sabor. É uma conexão com uma tradição culinária que valoriza a frescura e a saúde. Então, da próxima vez que você saborear o tabule, lembre-se de que está experimentando um pedaço da história. Arnold Schwarzenegger dedicou um mês inteiro a treinos intensivos com armas para se tornar o icônico ciborgue assassino. Esse treinamento não envolveu apenas tiro, ele também aprendeu a montar e desmontar armas de olhos vendados. Essa técnica inusitada o ajudou a alcançar uma precisão robótica nos movimentos, tornando sua interpretação do Exterminador extremamente realista. A cada treino, ele aprimorava suas habilidades, transformando o que muitos poderiam considerar apenas tiro em uma verdadeira arte. Esse nível de dedicação mostra o quanto ele levava a sério seu papel. Não se tratava apenas de cenas de ação emocionantes. Ele queria se tornar o personagem e incorporar a eficiência implacável da máquina. Então, quando você assiste ao filme, lembre-se de que a atuação de Schwarzenegger foi o resultado de horas de prática e comprometimento para criar uma experiência cinematográfica verdadeiramente inesquecível. A verdade é que o nome da Beyoncé é especial. Beyoncé Giselle Knowles Carter, uma das maiores ícones da música hoje, carrega uma linda parte da história da sua família em seu nome. Seu primeiro nome, Beyoncé, homenageia o sobrenome de solteira de sua mãe, Tina Knowles, refletindo uma conexão profunda com suas raízes. Essa escolha de nome única não só destaca a herança da sua família, mas também reflete sua arte distinta na indústria musical. Reconhecível e memorável, seu nome se tornou sinônimo de talento incrível e sucesso. Crescendo em Houston, Texas, Beyoncé absorveu uma mistura de música, dança e performance.
o que abriu caminho para sua notável ascensão à fama. Começando com o grupo Destiny's Child, ela conquistou corações ao redor do mundo antes de iniciar sua poderosa carreira solo. O nome da Beyoncé é mais do que apenas um rótulo. Ele representa sua história pessoal, mostrando sua jornada desde o legado de sua mãe até se tornar uma superestrela global. Com múltiplos prêmios e um desejo de empoderar os outros, Beyoncé ilustra como a herança e a identidade moldam talentos notáveis e inspiram incontáveis fãs ao redor do mundo. Você sabia que há um segredo escondido em seu pulso? O tendão do músculo palmar longo é um interessante vestígio evolutivo que aparece em muitas pessoas. Para verificar se você tem esse tendão, basta unir o polegar e o mínimo, dobrando o pulso. Você pode notar uma faixa levantada no centro. Surpreendentemente, cerca de 10-15% das pessoas não têm esse tendão, e aquelas que não o têm não apresentam perda de força de preensão. Esse tendão incomum também é útil na medicina, pois os cirurgiões frequentemente o utilizam em operações reconstrutivas. Então, mesmo que não seja essencial para todos nós, o tendão palmar longo nos lembra de nossa jornada evolutiva. Na próxima vez que você dobrar o pulso, pense em como esse pequeno tendão conecta você aos nossos ancestrais antigos. É difícil de acreditar, mas este telefone custa 48,5 milhões de dólares. O Falcon Supernova iPhone 6 com diamante rosa não é apenas um smartphone, é o celular mais caro do mundo. Imagine um dispositivo feito de ouro, 24 quilates, com um incrível diamante rosa na parte traseira e um elegante revestimento de platina. Esta versão extravagante do iPhone 6 não é apenas bonita, ela vem equipada com sistemas modernos de proteção contra roubo, para que um item tão valioso permaneça seguro. A arte de criar este telefone é como uma obra-prima, unindo tecnologia de ponta e materiais de elite. Apenas as pessoas mais ricas podem ter um telefone assim, transformando um gadget comum em um verdadeiro símbolo de status. Você já se perguntou como é usar um telefone que custa milhões? Você vai se surpreender ao descobrir que a resina escorre. Um experimento com uma gota de resina na Universidade de Queensland mostra de forma clara como os materiais podem se comportar de maneira inesperada. Começando em 1927, essa fascinante pesquisa de longo prazo se concentra na resina, uma substância que parece sólida, mas escorre muito lentamente se não for tocada. O experimento consiste em um recipiente selado com resina, onde os cientistas observam essa substância única ao longo de décadas. A maioria das pessoas imagina líquidos como transparentes e que fluem rapidamente, mas a resina desafia essa ideia. Na verdade, a resina gotejou apenas algumas vezes em seus mais de 90 anos, e cada gota se torna um evento significativo. Observar algo que muda tão lentamente nos faz repensar o tempo e a matéria. Este experimento não só demonstra as propriedades surpreendentes da resina, mas também nos lembra das curiosidades que muitas vezes estão escondidas à vista. Não é incrível como um experimento pode nos ensinar tanto sobre nossa compreensão dos líquidos? E se eu contar sobre o último duelo no Canadá? Isso aconteceu em 1837, marcando o fim dramático da prática de duelos no país. Esse tenso confronto ocorreu entre dois homens, provavelmente envolvidos em uma luta por honra pessoal e emoções intensas da época. Após trocas de tiros, um dos homens tragicamente morreu, ressaltando o quão perigosas podiam ser essas competições. Os duelos eram frequentemente vistos como uma forma de resolver disputas ou defender a reputação, mas, na verdade, podiam levar a consequências sérias, incluindo a morte. A opinião pública começou a mudar, e essas práticas passaram a ser vistas como imprudentes e ultrapassadas. Esse último duelo no Canadá não apenas encerrou uma era, mas também gerou discussões sobre justiça, honra e a evolução das normas sociais. Você consegue imaginar como é enfrentar alguém em um duelo de vida ou morte por causa de desavenças? Você sabia que a Disney reutiliza cenas de animação? Essa prática inteligente ajudou a economizar tempo e recursos na criação de muitos filmes clássicos. Antes da era digital, os animadores frequentemente usavam cenas já prontas, especialmente para cumprir prazos rigorosos. Por exemplo, se você olhar atentamente para A Bela e a Fera e A Bela Adormecida, pode notar semelhanças impressionantes em algumas partes da animação.
Os personagens mudam e as expressões faciais variam, mas as animações principais permanecem surpreendentemente parecidas. Essa abordagem engenhosa não só acelerava o processo de criação, mas também garantia que momentos favoritos e imagens familiares aparecessem em diferentes histórias, encantando o público ao longo dos anos. Embora alguns espectadores possam notar repetições, muitas vezes não percebem a habilidade envolvida na reutilização dessas imagens queridas. A capacidade da Disney de combinar nostalgia com inovações demonstra sua criatividade e astúcia na produção cinematográfica. Quais outros segredos estão guardados em seu arquivo de animação? Você sabia que um naufrágio se esconde no paraíso? A praia de Navajo, frequentemente chamada de Praia do Naufrágio, não é apenas um lugar deslumbrante. É uma combinação impressionante de beleza natural e história intrigante, localizada na pequena ilha de Zakynthos, na Grécia. Esta praia encanta os visitantes com suas areias brancas, que contrastam com as águas turquesa deslumbrantes. Mas o verdadeiro destaque é o naufrágio do MV Panagiotis. Em 1980, este navio cargueiro carregado de cigarros contrabandeados foi pego por uma tempestade violenta, acabando por encalhar e se tornando uma relíquia icônica. Ao longo dos anos, o naufrágio despertou a imaginação de muitos aventureiros e fotógrafos, tornando-se um destino imperdível. A visão do navio enferrujado contra o fundo limpo cria fotografias deslumbrantes e memórias inesquecíveis. Chegar à praia de Navajo é uma aventura por si só. É acessível principalmente de barco, o que aumenta a sensação de descobrir um paraíso escondido. Se você está procurando relaxar na praia ou capturar imagens impressionantes, a praia de Navajo oferece uma experiência única que combina o encanto da natureza com um toque de história marítima. Você sabia que o Super-Homem mudou para sempre os quadrinhos? Em 1938, foi lançado o Action Comics número 1, que apresentou ao mundo o Super-Homem, um personagem criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Este quadrinho não apenas contou uma história, ele revolucionou a indústria dos quadrinhos. O Super-Homem, com seus poderes incríveis e seu icônico símbolo de S, foi o primeiro super-herói a representar a ideia de um defensor dos inocentes. Sua estreia marcou o início do gênero de super-heróis, inspirando muitos personagens e histórias que vieram depois. Os leitores ficaram fascinados com sua luta contra o crime e a injustiça, tornando o quadrinho extremamente popular. O sucesso do Super-Homem deu início a uma nova onda de criatividade nos quadrinhos, levando ao surgimento de muitos super-heróis queridos que conhecemos hoje, como o Batman e a Mulher Maravilha. Você consegue imaginar um mundo sem esses heróis icônicos? Você já se perguntou por que Star Wars soa tão épico? A famosa música de John Williams para o filme de 1977 foi um marco na história do cinema, pois foi sua primeira composição sinfônica completa para um filme, com melodias poderosas e emocionantes acompanhadas por uma orquestra completa. Williams deu nova vida à música orquestral e a tornou popular no cinema. Antes de Star Wars, a música em filmes muitas vezes ficava em segundo plano, mas essa trilha sonora trouxe as composições orquestrais para o centro das atenções, atraindo uma nova geração de fãs para estilos clássicos. O tema principal triunfante, assim como os motivos inesquecíveis de personagens como Darth Vader, estabeleceram um padrão para a narrativa através da música. A trilha sonora não apenas tocou nos cinemas, seu sucesso comercial ajudou a criar um mercado em expansão para trilhas sonoras como álbuns independentes. De repente, concertos de música de filmes se tornaram um verdadeiro fenômeno, mostrando o quão influente foi o trabalho de Williams na formação do mundo do cinema. Acredite ou não, as máquinas caça-níqueis foram feitas para te fazer jogar. Os cassinos usam luzes brilhantes e sons empolgantes para criar uma atmosfera que atrai os jogadores. Quando você ouve melodias alegres e vê luzes piscando, é difícil resistir e não experimentar. Esses elementos não são apenas decorativos, eles despertam sentimentos de emoção e expectativa. Para que os jogadores não se distraiam, os cassinos também colocam estrategicamente pontos de comida e bebida por todo o salão. Isso garante acesso rápido a lanches e bebidas, tornando os jogadores mais confortáveis e menos propensos a fazer pausas. A combinação de estímulos visuais e fácil acesso a petiscos torna muito mais fácil perder a noção do tempo enquanto joga. Em um ambiente tão acolhedor, não é surpresa que muitos tenham dificuldade em sair. Quais truques ou estratégias você acha que os cassinos usam para manter os jogadores? Conheça os inspiradores gêmeos siameses da América Latina.
José Armando e José Luiz de Bios são pessoas incríveis, reconhecidas como os únicos gêmeos siameses adultos na América Latina. A história deles não é apenas uma raridade médica, é um relato de resistência e determinação. Unidos na região do abdômen e compartilhando órgãos vitais, eles enfrentam dificuldades únicas todos os dias, mas mantêm uma visão de vida incrivelmente positiva. A conexão entre eles é muito forte, pois se apoiam na busca de objetivos pessoais, como obter o diploma de bacharel internacional e estudar engenharia de sistemas. Esse sonho de educação superior destaca o desejo deles não apenas por um futuro melhor, mas também por educar os outros sobre suas experiências de vida. Eles inspiram muitos ao participar de eventos comunitários, aumentando a conscientização sobre gêmeos siameses e celebrando a vida em todas as suas complexidades. A trajetória deles nos lembra que o que nos torna diferentes também pode nos unir, e juntos eles buscam superar barreiras enquanto seguem seus sonhos. Como a história deles pode nos inspirar a lidar com nossas próprias dificuldades. A Cascata das Gorgerias é um espetáculo impressionante na linda Ilha da Madeira, em Portugal. Ela atrai visitantes com suas vistas deslumbrantes e localização única. A água cai rapidamente de uma alta rocha, fazendo um barulho ao se lançar no oceano. O legal desse lugar é que você pode chegar bem perto pela estrada, permitindo que os viajantes vejam essa maravilha de perto. Imagine você dirigindo e de repente vê a água caindo lá de cima, se misturando com as ondas. Muitas pessoas vêm para tirar fotos e aproveitar a brisa fresca da cascata, que traz um toque mágico ao ambiente. Se você ama a natureza, busca aventura ou apenas quer relaxar em um lugar bonito, a Cascata das Gorgerias vai te proporcionar experiências inesquecíveis. Que tal planejar sua visita? Você sabia que as mães orangotangos alimentam seus filhotes por 7 anos? Esse fato incrível destaca a dedicação dessas primatas aos seus pequenos. Diferente de muitos outros mamíferos que desmamam seus filhos em poucos meses, os orangotangos costumam amamentar seus filhotes por cerca de 7 anos. Esse longo período de amamentação oferece nutrição importante e uma conexão emocional, permitindo que os filhotes desenvolvam habilidades sociais e aprendam a se orientar em seu complexo habitat na floresta tropical. À medida que crescem, as mães introduzem alimentos sólidos, continuando a oferecer leite, garantindo uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais. Esse longo período de alimentação reflete as dificuldades de viver nas árvores, onde os jovens orangotangos precisam de tempo para aprender a escalar e buscar comida, enquanto permanecem protegidos pelas mães. Esse comportamento cuidadoso demonstra os laços profundos entre as mães orangotangos e seus filhotes. Um exemplo inspirador de amor e sobrevivência na natureza. Prepare-se para descobrir os segredos do mergulho profundo. Quando mergulhadores exploram as profundezas do oceano, eles enfrentam um ambiente fascinante, mas perigoso. Uma das regras mais importantes de segurança para mergulhadores profundos é a necessidade de subir lentamente. Essa precaução ajuda a evitar a doença descompressiva, muitas vezes chamada de doença do mergulhador. Quando mergulhadores descem a grandes profundidades, seus corpos absorvem mais nitrogênio da água pressurizada ao redor. Se eles subirem muito rápido, bolhas de nitrogênio podem se formar em seu sangue, causando dor intensa e sérios problemas de saúde. Para evitar isso, os mergulhadores passam tempo em diferentes profundidades durante a subida, permitindo que seus corpos se livrem do excesso de nitrogênio de forma segura. Se surgirem problemas, equipes médicas podem usar uma câmara de descompressão, um dispositivo especializado projetado para mudar a pressão lentamente. Esse processo complexo garante o retorno seguro dos mergulhadores após suas aventuras subaquáticas. Então, da próxima vez que você ver um mergulhador, lembre-se da incrível ciência por trás do seu retorno seguro. Você sabia que o bolo gota é uma arte comestível? Essa sobremesa única do Japão chama a atenção não só pelo sabor, mas também pela aparência. Imagine uma estrutura transparente e gelatinosa que se parece com uma enorme gota de chuva no prato. O bolo é feito principalmente de água e agar-agar, uma substância gelatinosa derivada de algas. Sua textura delicada e aparência lembram verdadeiras gotas de chuva, dando um toque mágico. Geralmente é servido com um xarope leve e polvilhado com farinha de soja torrada, criando uma doçura refrescante e sutil que complementa sua aparência impressionante. Não é apenas uma delícia para o paladar, é um espetáculo para os olhos. No Japão, essa sobremesa se tornou extremamente popular e uma verdadeira sensação nas redes sociais, pois as pessoas adoram compartilhar sua beleza online.
Então, da próxima vez que você quiser algo diferente, que tal tentar fazer ou experimentar o bolo gota? Você ficará impressionado com como essa sobremesa simples, mas elegante, pode transformar uma refeição em uma experiência artística. Você sabia que Júpiter dança ao redor de um centro oculto? Júpiter é um planeta gigante, o maior do nosso sistema solar, e seu tamanho enorme altera a forma como ele interage com o Sol. Em vez de simplesmente girar em torno do Sol, como a Terra faz, tanto o Sol quanto Júpiter se movem ao redor de um ponto chamado centro de gravidade. Esse centro de gravidade, conhecido como baricentro, não está no centro do Sol, mas logo acima de sua superfície. Isso significa que, embora imaginemos o Sol parado no coração do sistema solar, na verdade ele participa de uma dança cósmica com Júpiter. A atração gravitacional de Júpiter é tão forte que afeta não apenas o movimento do Sol, mas também as órbitas de outros corpos celestes próximos. Esse fato incrível destaca a complexidade do nosso sistema solar e desafia nossa compreensão de como esses grandes objetos interagem no espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que o tamanho colossal de Júpiter não o torna apenas bonito, ele muda nossa visão sobre as órbitas celestes. Você sabia que as vendas de papel higiênico no Costco são impressionantes? Todo ano, esse gigante do varejo vende cerca de 1 bilhão de rolos de papel higiênico. Se você imaginar todos esses rolos alinhados, eles poderiam dar a volta na Terra aproximadamente 1.200 vezes. Isso não é apenas um fato curioso, mostra o quanto o papel higiênico é essencial em cada lar. O Costco conquistou sua reputação por oferecer produtos de qualidade em grandes quantidades, e é por isso que o papel higiênico está entre os itens mais vendidos. Com tantos rolos sendo rapidamente vendidos, é claro que os clientes valorizam a conveniência e a economia. Imagine a quantidade de papel. É como uma enorme parede de conforto. Na próxima vez que você estiver no Costco, pense nesse imenso fluxo de papel higiênico, que garante que as pessoas estejam sempre bem abastecidas em seus banheiros. Acredite ou não, robôs transportam cargas pesadas. A empresa Unitry Robotics criou impressionantes robôs de 4 patas, capazes de carregar até 5 quilos. Essas máquinas são muito resistentes e podem cair de uma altura de 2 metros sem se danificar. Mas o que realmente as destaca é a capacidade de imitar os movimentos dos animais, permitindo que se movimentem com confiança em terrenos difíceis. Imagine um robô de 4 patas superando obstáculos com graça ou se movendo eficientemente em um ambiente caótico. Esses robôs já estão sendo usados em várias áreas, como vigilância e testes industriais. Ao imitar os movimentos dos animais, eles conseguem manter o equilíbrio e ajustar seus passos, tornando-os ideais para situações complicadas, onde robôs com rodas têm dificuldades. À medida que essa tecnologia avança, podemos esperar que esses robôs de 4 patas desempenhem papéis ainda mais importantes em setores como logística, segurança e exploração. Você está animado com a possibilidade de que os robôs melhorem nossas vidas no futuro? Aqui está um fato interessante sobre queijo e música. Em um experimento fascinante na Suíça, pesquisadores descobriram que a música que o queijo ouve pode mudar seu sabor. Quando o queijo escutava hip hop, ele se tornava mais intenso e vibrante em comparação com aqueles que ouviam música clássica. Essa descoberta surpreendente mostra que existe uma conexão incrível entre o som e nossas papilas gustativas. Imagine saborear um queijo que se adapta ao ritmo ou vibra com os sons relaxantes de uma sinfonia. Embora isso possa parecer estranho, os resultados indicam que nossos sentidos podem influenciar uns aos outros mais do que pensamos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma tábua de queijos, pense na sua playlist. Ela pode melhorar seu sabor. Será que o ritmo do rap ou a melodia de Mozart pode mudar o queijo no seu prato? Você sabia que Estocolmo é uma cidade de ilhas? Essa incrível capital da Suécia foi construída em 14 ilhas interconectadas, o que a torna única entre as grandes cidades do mundo. Os belos canais e a arquitetura vibrante criam um cenário pitoresco que atrai milhões de turistas a cada ano. Mais de 50 pontes conectam essas ilhas, e explorar Estocolmo é uma verdadeira aventura. Cada ilha tem sua própria personalidade, desde o histórico Gamla stan, ou Cidade Velha, com suas encantadoras ruas de paralelepípedos, até o moderno Södermalm, famoso por suas lojas e cafés descolados. A água que cerca a cidade é importante não só pela beleza, ela desempenha um papel fundamental na cultura local e no lazer.
Você pode aproveitar tudo, desde passeios de barco até banhos nos meses quentes de verão. A combinação da beleza natural e da vida urbana faz de Estocolmo um lugar fascinante para explorar. Então, da próxima vez que você pensar em lugares para visitar, considere as encantadoras ilhas de Estocolmo, que prometem experiências inesquecíveis. Incrível, mas o inventor do hidrante ainda é um mistério. Imagine precisar descobrir quem criou algo tão importante para combater incêndios, mas não sabemos. O hidrante é um salvador em situações de emergência, permitindo que os bombeiros obtenham água de forma rápida e eficiente. No entanto, a identidade de seu inventor se perdeu na história, principalmente porque os registros de sua invenção foram destruídos em um incêndio no escritório de patentes dos Itchais em 1836. Essa ironia é impressionante. Os bombeiros dependem dos hidrantes na luta contra o fogo, mas a história do próprio hidrante está envolta em documentos esquecidos. Alguns sugerem que ele pode ter sido inventado no início dos anos 1800, enquanto outros acreditam que diferentes designs foram desenvolvidos em várias regiões aproximadamente ao mesmo tempo. Essa falta de atribuição clara desperta curiosidade e destaca como até mesmo inovações importantes podem ser esquecidas. Então, da próxima vez que você ver um hidrante, pense no mistério que o cerca. Quem realmente criou esse design salvador? É um lembrete de como a história às vezes esconde seus segredos. Vamos revelar a verdade sobre os faróis solares na Arábia Saudita. No coração do deserto de Al-Nufud, o governo da Arábia Saudita apresentou uma solução inovadora para ajudar os viajantes a encontrar fontes de água: faróis a laser solares. Esses faróis de alta tecnologia podem brilhar intensamente a até 6 milhas de distância, tornando-se visíveis mesmo de longe, o que é crucial em uma área tão vasta e árida. A instalação de mais de 108 dessas torres faz parte de uma iniciativa maior para aumentar a segurança dos que viajam pelo deserto. Este projeto não apenas orienta os viajantes sedentos em direção a recursos vitais, mas também destaca o compromisso da Arábia Saudita com tecnologias modernas e energia sustentável. Quando o sol brilha, esses faróis solares iluminam o caminho, combinando tecnologia avançada com a antiga tarefa de navegação em um deserto vasto e muitas vezes implacável. Que combinação fascinante de inovação e sobrevivência! Vamos revelar a verdade sobre peixes e ouriços do mar. No mundo subaquático de lançar, peixes pequenos usam uma estratégia inteligente para sobreviver, formando amizade com ouriços do mar. Esses seres espinhosos oferecem não apenas abrigo, mas também proteção importante e uma fonte estável de alimento. Quando os peixes pequenos nadam perto dos ouriços, eles se beneficiam da dura casca do ouriço, que os protege de predadores. Em troca, os peixes frequentemente se alimentam de algas e pequenos organismos que grudam nos ouriços, ajudando a mantê-los limpos. Essa relação destaca a interdependência da vida marinha. Ao se manter perto dos ouriços, os peixes pequenos obtêm não só segurança, mas também uma fonte confiável de nutrientes. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas marinhos, lembre-se da colaboração fascinante entre peixes pequenos e ouriços do mar, que demonstra o incrível equilíbrio da natureza. Quantas outras parcerias únicas existem debaixo d'água? Vamos desvendar a verdade sobre a nulificação dos jurados. A nulificação dos jurados é um princípio jurídico fascinante que permite aos jurados tomar decisões com base em sua consciência, em vez de seguir rigidamente a lei. Isso significa que, mesmo que os jurados achem o réu culpado, eles podem absolvê-lo se considerarem a lei injusta ou excessiva. Esse princípio tem uma história rica e foi utilizado em casos onde os jurados sentiram a necessidade de rejeitar leis que consideravam discriminatórias ou muito severas. Apesar de seu grande potencial, a ideia de nulificação dos jurados raramente é discutida nos tribunais, já que os juízes geralmente evitam explicá-la aos jurados. Isso levanta questões importantes sobre o papel dos jurados no sistema jurídico e como eles podem atuar como um controle sobre leis que consideram erradas. Isso desafia o equilíbrio da justiça, mostrando que o poder dos jurados pode ser uma ferramenta importante na luta por justiça na lei. O que você acha de os jurados terem esse poder? Como limpam o Burj Khalifa? Manter o edifício mais alto do mundo limpo não é uma tarefa fácil. A limpeza do Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, vai além de apenas passar um pano. É um verdadeiro desafio. Imagine enfrentar ventos fortes e o calor escaldante do deserto a centenas de metros de altura.
Cada um dos 24 mil painéis de vidro acumula poeira e sujeira, por isso é necessário equipamento profissional para os corajosos trabalhadores. Eles usam ferramentas especiais, como mangueiras de água e sistemas de segurança, para limpar a fachada e se manter seguros. Todo o processo pode levar até 3 meses e é crucial para manter a aparência magnífica do edifício. Os limpadores trabalham arduamente, enfrentando as forças da natureza e subindo alturas para que essa maravilha arquitetônica brilhe. Como você acha que eles lidam com os nervos ao limpar um prédio tão gigante? É difícil de acreditar, mas os vikings foram os primeiros a chegar à América do Norte. Historiadores encontraram evidências surpreendentes de que exploradores escandinavos chegaram à América do Norte por volta do ano 1000, quase 5 séculos antes de Cristóvão Colombo partir em sua jornada. Essa descoberta importante questiona a crença de longa data de que Colombo foi o primeiro europeu a descobrir este continente. O assentamento viking em Lance ou Meadows, em Newfoundland, Canadá, é um local-chave onde foram encontrados artefatos e restos de construções escandinavas. Essas descobertas mostram a cultura dos navegadores, que não apenas cruzaram o rigoroso Oceano Atlântico, mas também fundaram assentamentos, comerciaram e interagiram com os povos nativos que encontraram. Imagine como era a vida desses primeiros exploradores, enquanto navegavam por águas desconhecidas e enfrentavam os desafios do Novo Mundo. Essa descoberta muda nossa visão sobre a exploração e mostra que o legado dos vikings teve uma influência inesperada na história da América do Norte. Por que o galho derrete em temperaturas tão baixas? O galho é um metal surpreendente que não se encaixa nas nossas ideias sobre metais. Sua temperatura de fusão é de apenas 29,66 graus Celsius, o que significa que ele pode se transformar de sólido para líquido, até mesmo em um ambiente quente ou na palma da sua mão. Essa característica única torna o galho extremamente útil em várias áreas, especialmente na eletrônica, onde ajuda a melhorar a eficiência ao controlar o calor. E não para por aí. Devido à sua capacidade de formar ligas com outros metais, o galho é utilizado em sistemas de armazenamento de energia térmica, permitindo que capturemos e utilizemos o calor de forma sustentável. Imagine um mundo onde podemos armazenar calor, assim como armazenamos energia em baterias. Com o avanço das tecnologias baseadas em ligas de galho, fica claro que esse metal de baixa temperatura de fusão terá um papel importante em nosso futuro. Você sabia que os preguiças nunca caem das árvores? Esses adoráveis animais desenvolveram adaptações incríveis que os protegem enquanto dormem lá em cima. Os preguiças têm garras longas e curvadas, feitas para se agarrar firmemente aos galhos. Essa característica evolutiva maravilhosa permite que eles fiquem pendurados na árvore sem esforço, mesmo quando estão dormindo profundamente. Na verdade, os preguiças passam a maior parte de suas vidas nas árvores, desfrutando de uma vida tranquila, comendo folhas e descansando. Suas garras fortes se prendem bem aos galhos, o que é essencial, já que os preguiças se movem devagar. Curiosamente, eles se agarram tão bem que podem até dormir de cabeça para baixo, sem se preocupar com nada. Embora não caiam com frequência, se isso acontecer, geralmente é porque estão tentando se mover, e não enquanto dormem. Os preguiças realmente são campeões do conforto nas árvores. Que incrível saber que suas garras únicas praticamente garantem um bom sono no alto das árvores. Você já se perguntou por que bocejamos tanto? O bocejo é um comportamento curioso que os cientistas ainda tentam entender completamente. Acredita-se que bocejar ajuda a aumentar a entrada de oxigênio e melhora a atenção, fazendo-nos sentir mais alertas e prontos para o dia. Curiosamente, o bocejo não é exclusivo dos humanos. Muitos animais, especialmente primatas como os macacos, também o fazem. Para esses animais, bocejar pode indicar domínio ou status social, mostrando seu lugar no grupo. Mais interessante ainda, as pessoas tendem a bocejar ao ver outras fazendo isso, um fenômeno conhecido como bocejo contagioso. Isso pode indicar nossas profundas conexões sociais e reações empáticas ao nosso redor. Embora ainda não tenhamos todas as respostas, esse simples ato de bocejar desperta interesse em nossa biologia e nos comportamentos complexos que compartilhamos com os animais. Não importa se você boceja de tédio ou ao ver um amigo fazendo isso, há mais por trás do que parece à primeira vista. Muitas pessoas não sabem disso sobre os guepardos. Há cerca de 10 mil anos, os guepardos enfrentaram uma grande redução em sua população, o que diminuiu significativamente seu número. Esse evento deixou uma marca na genética deles.
Hoje, todos os guepardos modernos têm tanta semelhança genética que a doação de órgãos entre eles tem um risco mínimo de rejeição. Esse fato surpreendente mostra como eventos históricos podem afetar uma espécie ao longo do tempo. A homogeneidade genética dos guepardos surgiu devido à deriva genética e à endogamia, que ocorrem quando as populações diminuem e têm menos oportunidades de reprodução. Embora essa característica única facilite os procedimentos médicos entre os guepardos, também gera problemas para a espécie. A baixa diversidade genética pode torná-los vulneráveis a doenças e reduzir sua capacidade de se adaptar a mudanças nas condições. Portanto, apesar de esses incríveis grandes felinos poderem correr em velocidades impressionantes, sua sobrevivência depende da saúde de seu patrimônio genético. Não é incrível como a história influencia até mesmo os animais mais rápidos da Terra? Por que chamamos um grupo de leões de orgulho? Esse termo reflete bem a força e a união desses majestosos grandes felinos. Os leões se destacam por viverem em grupos sociais, ou orgulhos, que geralmente são formados por várias fêmeas relacionadas, seus filhotes e alguns machos. Esses orgulhos trabalham juntos para caçar, compartilhar comida e defender seu território de rivais. As fêmeas, ou leoas, são responsáveis pela maior parte da caça. Essa cooperação não só garante a sobrevivência, mas também fortalece os laços familiares e as conexões sociais dentro do grupo. A dinâmica do orgulho demonstra uma ordem social estruturada, onde cada membro desempenha um papel importante na criação dos filhotes e no bem-estar do grupo. Portanto, da próxima vez que você ouvir a palavra orgulho, lembre-se de que não é apenas o nome de um grupo, é um símbolo de trabalho em equipe e dedicação na comunidade dos leões. Você pode se surpreender. Existiu o primeiro vírus de computador. Em 1986, dois irmãos paquistaneses, Basit e Amjad Farooq Alvi, criaram um vírus chamado Brain. Inicialmente, o objetivo deles era proteger seu software contra a pirataria. Então, desenvolveram o Brain para rastrear cópias ilegais de seu software médico. No entanto, tudo mudou quando o vírus saiu do controle, se espalhando muito além de suas intenções originais. O Brain não era malicioso como muitos vírus modernos. Ele apenas infectava setores de inicialização, fazendo com que os computadores mostrassem uma mensagem, alertando os usuários sobre cópias não autorizadas. Esse incidente foi um importante ponto de virada no mundo digital, abrindo os olhos das pessoas para os riscos potenciais das inovações tecnológicas. A disseminação involuntária do Brain fez com que as pessoas refletissem sobre o lado obscuro do software, levando a um aumento nos esforços de cibersegurança. É interessante pensar como uma criação destinada à proteção se tornou o início de uma corrida armamentista digital. Você já se perguntou por que os marinheiros temiam o escorbuto? Na era das grandes descobertas geográficas, essa doença devastadora causou mais mortes do que muitas batalhas ou naufrágios. O escorbuto causado pela falta de vitamina C resultava em sintomas dolorosos, como gengivas inchadas e feridas abertas, tornando-se uma ameaça mortal em longas viagens marítimas. Sem frutas e vegetais frescos, os marinheiros muitas vezes passavam meses no mar, com acesso limitado a nutrientes essenciais. À medida que seus corpos enfraqueciam, podiam sofrer de fadiga, confusão e até morte. Os navios frequentemente dependiam de biscoitos e carne salgada, que não continham as vitaminas necessárias, transformando viagens comuns em verdadeiros testes de sobrevivência. Somente no século XVIII, o cirurgião naval britânico James Lind descobriu que os cítricos podiam prevenir o escorbuto. Suas descobertas mudaram para sempre a prática marítima, salvando incontáveis marinheiros e tornando as viagens mais seguras. No entanto, o medo do escorbuto persistiu por muitos anos. Será que outras descobertas, como a de Lind, poderiam ter prevenido outros problemas de saúde no mar? Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados, todos focados na ideia de risada e leveza. Como autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida.
A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? É verdade que Alexander Graham Bell dizia "Ahoy"? Quando os telefones surgiram em nossas vidas em 1878, trouxeram novas formas de comunicação. Curiosamente, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, sugeriu que as pessoas respondessem às chamadas com a palavra "Ahoy", que já era conhecida pelos marinheiros. Ao mesmo tempo, outro grande inventor, Thomas Edison, achava que "Olá" soava melhor e o propôs como resposta. Com o tempo, a preferência de Edison prevaleceu, e agora "Olá" é uma das palavras mais conhecidas do mundo. É surpreendente pensar como escolhas tão simples impactaram nossas conversas diárias. Embora "Ahoy" ainda seja usado na cultura marítima, não se tornou uma saudação popular ao telefone. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, lembre-se da interessante história da sua saudação, graças a dois inventores lendários. Descubra o que realmente motiva o incrível morcego de Rodrigues. Este ser fascinante tem uma envergadura de até 2 metros e pode pesar até 1,5 quilos. Conhecido por seu tamanho impressionante, o morcego de Rodrigues vive em uma pequena ilha chamada Rodrigues, no Oceano Índico. Esses morcegos desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, polinizando flores e dispersando sementes, o que ajuda as florestas tropicais a prosperar. Embora seu tamanho possa parecer assustador, eles se alimentam principalmente de frutas, tornando-se essenciais para a reprodução das plantas. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, o morcego de Rodrigues enfrenta ameaças à sua sobrevivência. Estão sendo feitos esforços para proteger esta espécie única e seu habitat. Ao proteger esses morcegos, não apenas preservamos seu papel na natureza, mas também apoiamos a linda biodiversidade da Ilha Rodrigues. Não é incrível como um único morcego pode impactar todo um ecossistema? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra. Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe, lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo. Você sabia que imigrantes ajudam na inovação tecnológica? Apesar de representarem apenas 4% da população mundial, os imigrantes são responsáveis por impressionantes 20% dos fundadores de tecnologia no mundo. Essa estatística surpreendente destaca como a diversidade cultural pode inspirar criatividade e novas ideias no setor tecnológico. Quando pessoas de diferentes culturas se juntam, elas trazem diferentes perspectivas e experiências, o que muitas vezes resulta em soluções inovadoras e produtos únicos. Por exemplo, pense em grandes empresas de tecnologia, fundadas por imigrantes como Google e Intel. O sucesso delas demonstra o enorme potencial que diferentes pontos de vista podem trazer para os negócios e a tecnologia. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais interconectado, é importante reconhecer e apoiar essa diversidade para continuar impulsionando a inovação. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma nova startup de tecnologia, lembre-se de que ela pode ter sido criada graças à rica experiência e ideias de um fundador imigrante. Você sabia que os cucos podem correr rápido? Essas aves incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Elas podem atingir velocidades de até 32 km por hora. Isso é bastante impressionante para um pássaro que geralmente vaga pelo deserto em busca de comida. Em contraste, seus astutos concorrentes, os coiotes, podem acelerar muito mais, alcançando impressionantes 69 km por hora. Essa diferença de velocidade destaca as adaptações únicas de cada espécie.
Os cucos são feitos para rápidos impulsos, o que os ajuda a capturar insetos e pequenos animais, enquanto os coiotes têm mais resistência para suas corridas em alta velocidade. Na próxima vez que você ouvir sobre esses animais, lembre-se de que no mundo real, o cuco pode ser rápido, mas o coiote é realmente o rei da velocidade. Você já experimentou o bolo gota japonês? Essa sobremesa incrível parece uma gota de água perfeitamente formada, agradando aos olhos e ao paladar. É feita principalmente de água e agar-agar, uma substância gelatinosa obtida de algas. Esse bolo é conhecido por sua textura única, que derrete na boca. Geralmente é servido com um xarope doce e uma cobertura de farinha de soja, criando uma harmonia de sabores que destaca seu charme delicado. O bolo gota se tornou popular não só pelo seu sabor, mas também pela sua aparência impressionante, tornando-se um doce favorito entre os gourmets. Originário do Japão, ele desperta curiosidade e prazer a cada pedaço. Se você está procurando uma sobremesa que seja não apenas um agrado, mas uma verdadeira experiência, o bolo gota pode ser sua próxima aventura doce. Você já encontrou um lugar para essa deliciosa sobremesa em suas explorações culinárias? Você consegue imaginar uma caixa gigante de tênis em Amsterdã? Esta loja única da Adidas, que se parece com uma enorme caixa de tênis, se destaca como uma atração vibrante da cidade. Sua arquitetura criativa não é apenas para a estética, ela atrai amantes de tênis de longe e de perto, transformando a loja em algo mais do que apenas um lugar para compras. Dentro, os visitantes podem explorar uma ampla variedade de produtos da Adidas, desde os tênis mais novos até roupas esportivas. O design divertido desperta curiosidade e entusiasmo, incentivando as pessoas a tirar fotos e compartilhar suas experiências nas redes sociais. Esta loja não é apenas um espaço comercial. Ela é uma parte vibrante da cultura de Amsterdã e um ponto de atração para turistas e moradores. Não importa se você é um fã ávido de tênis ou apenas tem interesse em moda, esta loja da Adidas oferece uma experiência envolvente e memorável. Portanto, da próxima vez que você estiver na Holanda, não perca a oportunidade de ver essa incrível combinação de moda e arquitetura. Acredite ou não, artistas japoneses criam esculturas de doces. No Japão, a incrível arte do amishi transforma açúcar quente em obras-primas comestíveis. O processo começa aquecendo o açúcar a 80 graus Celsius, tornando-o macio e maleável. Os artistas habilidosamente usam pinças e tesouras para moldar o açúcar derretido em padrões complexos, de delicadas flores a animais divertidos. Enquanto trabalham, o doce começa a esfriar e endurecer, preservando suas incríveis criações por um tempo. Cada escultura não é apenas um espetáculo, também pode ser comida. Este ofício único combina habilidades culinárias e visão artística, permitindo a criação de belas guloseimas que podem ser admiradas antes de satisfazer a vontade de doce. O amishi demonstra a tradição japonesa de meticuloso domínio e criatividade, convidando o público a apreciar a beleza de algo tão efêmero. Então, da próxima vez que você saborear um doce, pense no incrível trabalho envolvido na criação dessa obra de arte impressionante. O que você acha de doces que são ao mesmo tempo bonitos e comestíveis? Você sabia que o Irã é o líder mundial na produção de pistaches? Com um impressionante 50% da produção global, o Irã ocupa o primeiro lugar nesse segmento. Esses deliciosos nozes verdes são não apenas um ótimo lanche, mas também uma parte importante de muitas culturas, especialmente na culinária do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, os Ecomera são responsáveis pela maior parte da produção restante de pistaches, principalmente da Califórnia, que produz incríveis 99% do volume americano. No entanto, o aumento das temperaturas e as condições climáticas imprevisíveis, devido às mudanças climáticas, representam uma séria ameaça para as plantações de pistache na Califórnia. Essas árvores precisam de invernos frios para crescer, e sem o clima adequado, sua produção pode diminuir. Como esses problemas ambientais afetarão nossos pistaches favoritos no futuro? É possível que nos próximos anos vejamos mudanças na origem das nossas nozes preferidas. Prepare-se para a colisão galáctica entre Andrômeda e a Via Láctea. Daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos, nossa galáxia, a Via Láctea, colidirá com a galáxia Andrômeda, que está se movendo em nossa direção a cerca de 110 km por segundo. Embora isso pareça um futuro distante, esse evento emocionante mudará nosso ambiente cósmico.
Quando essas duas enormes galáxias se encontrarem, elas criarão uma impressionante fusão de estrelas e gás, possivelmente iniciando a formação de novas estrelas. Não é apenas uma colisão. As forças gravitacionais irão distorcer e transformar as galáxias, formando uma nova e maior galáxia, que pode ser chamada de Milcomeda. Curiosamente, embora esse evento soe catastrófico, as enormes distâncias entre as estrelas significam que é improvável que estrelas individuais colidam. Portanto, em vez de caos, podemos testemunhar uma incrível dança cósmica se desenrolando ao longo de milhões de anos. Você está curioso para imaginar esse evento épico? Você conhece as Damas Coloridas de São Francisco? Essa linha vibrante de casas vitorianas, construídas entre 1892 e 1896, se tornou um símbolo cultural amado. Conhecidas como as Sete Irmãs, essas encantadoras casas sobreviveram ao devastador terremoto de 1906, mostrando sua incrível resistência. Orgulhosamente localizadas em frente ao Parque Alamo Square, as Damas Coloridas encantam tanto os moradores quanto os turistas, tornando-se uma das atrações mais fotografadas da cidade. Suas cores pastel e detalhes arquitetônicos elaborados contam histórias de uma rica história que abrange mais de um século. A popularidade das Damas Coloridas vai além de sua beleza. Elas apareceram em mais de 70 filmes e em incontáveis cartões postais, ligando-as para sempre ao coração de São Francisco. Cada casa é uma obra de arte que reflete a essência e o espírito da cidade. Se você é um amante da arquitetura ou apenas procura uma vista pitoresca, as Damas Coloridas representam um pedaço do charme único de São Francisco. Então, da próxima vez que você estiver na cidade, não se esqueça de visitá-las e tirar algumas fotos. Você sabia que Helsinki foi a capital mundial do design em 2012? Esta cidade vibrante recebeu esse título prestigioso por sua dedicação ao design inovador e soluções criativas. Um dos arquitetos mais famosos da Finlândia, Alvar Aalto, teve um papel fundamental na formação da arquitetura moderna, deixando um legado que ainda influencia designers hoje. Suas obras notáveis, como a Biblioteca de Viborg e o Sanatório de Paimio, mostram como funcionalidade pode se unir a uma estética impressionante. Os designs de Aalto frequentemente utilizam materiais naturais e linhas suaves, inspirando-se nas paisagens ao redor. Durante 2012, Helsinki sediou diversos eventos de design, exposições e workshops, destacando a importância do design na vida cotidiana. O foco da cidade em desenvolvimento sustentável e design centrado no usuário a tornou um centro para arquitetos, artistas e sonhadores. Hoje, os visitantes de Helsinki podem apreciar as obras de Aalto e o compromisso contínuo da cidade com a inovação no design, o que podemos aprender com a impressionante trajetória de Helsinki no mundo do design. Acredite ou não, algumas pessoas têm medo de legumes. Esse estado incomum é chamado de canifobia e pode transformar a hora das refeições em um verdadeiro desafio para quem sofre com isso. Imagine estar sentado à mesa e sentir ansiedade só de ver brócolis ou cenoura. A canifobia pode surgir por várias razões, como experiências negativas com legumes no passado, ou uma aversão geral à textura e ao sabor deles. Embora isso possa parecer estranho para muitos, esse medo pode levar à evitação de alimentos saudáveis e à falta de nutrientes essenciais. Pessoas com essa fobia podem preferir comidas mais simples ou até ter crises de pânico ao ver um prato de legumes. Compreender e lidar com a canifobia é importante para melhorar os hábitos alimentares e a saúde geral. Por isso, vamos incentivar os amantes de legumes a compartilhar suas receitas deliciosas. Isso pode ajudar alguém a superar seus medos. Você não vai acreditar na idade dessa estrela da ópera. Victoria Brinker, uma incrível menina de 7 anos, conquistou corações e entrou para a história como detentora do recorde do Guinness. Esse jovem talento surpreendeu os jurados no programa America's Got Talent, sendo a primeira a receber o botão dourado em grupo. Uma grande honra que destaca seu dom excepcional. Com sua impressionante habilidade de cantar áreas clássicas em diferentes idiomas, ela mostra não apenas uma bela voz, mas também uma compreensão musical impressionante, algo que muitos adultos almejam. A paixão de Victoria pela ópera começou cedo, e sua dedicação a levou a grandes palcos, deslumbrando o público com seu notável talento. Imagine que, enquanto a maioria das crianças apenas aprende a andar de bicicleta, essa menina encanta o mundo com suas apresentações de ópera. Não é fascinante pensar no que o futuro reserva para ela?
Vamos desvendar a verdade sobre a clonofobia. Esse medo de palhaços afeta muitas pessoas que sentem grande ansiedade ou até pavor ao ver um palhaço, porque alguns acham os palhaços engraçados enquanto outros ficam nervosos. Tudo está na forma como nosso cérebro reage a certos estímulos. Palhaços costumam usar maquiagem colorida e fantasias, criando um contraste forte entre suas intenções alegres e nossas reações instintivas. Essa discrepância visual pode confundir nossas emoções, gerando medo em vez de risadas. Estudos mostram que a clonofobia pode surgir de experiências passadas ou influências culturais, transformando o que deveria ser um encontro divertido em uma fonte de ansiedade. Curiosamente, esse medo também nos lembra como o humor pode ser complexo. O que traz alegria para uns pode causar desconforto em outros. Você já parou para pensar por que algo que deveria nos fazer rir pode nos causar medo? Quando surgiu o primeiro tapete vermelho, tudo começou com a estreia do filme Robin Hood em 1922, no teatro chinês em Hollywood. Esse evento histórico é considerado o início da tradição glamurosa, onde estrelas de cinema desfilam pelo tapete vermelho, fazendo suas grandiosas aparições. Imagine a emoção quando atores e diretores famosos caminhavam pelo tapete, transformando uma simples estreia em um espetáculo incrível. O tapete vermelho rapidamente se tornou um poderoso símbolo de prestígio e elegância, representando não apenas a indústria do cinema, mas também o trabalho e a criatividade por trás de cada obra-prima. Com o tempo, esse espetáculo luxuoso se tornou parte essencial de premiações como o Oscar e o Globo de Ouro. Hoje, o tapete vermelho não é apenas uma declaração de moda, é uma tela para os artistas se expressarem e se conectarem com os fãs. Você não se interessa em saber como essa tradição influenciou a cultura moderna das celebridades. Todo ano, as famílias finlandesas entram no clima de festa, dando nomes a cada um dos renas do Papai Noel, transformando esse mito em uma tradição divertida. Mas aqui está o detalhe. Na Finlândia, alguns brincam que precisam cuidar de suas renas na vida real. O fato é que esses majestosos animais frequentemente andam soltos, especialmente nas áreas rurais. Quando o inverno chega e a temporada de festas começa, as renas às vezes aparecem nas estradas, criando perigos inesperados para o trânsito. Os moradores aprenderam a dirigir com cuidado, especialmente ao anoitecer, quando as renas estão mais ativas. Essa tradição divertida de dar nomes destaca a profunda conexão com a natureza e a paisagem, tornando as piadas sobre as renas especialmente relevantes. Então, da próxima vez que você pensar nas renas do Papai Noel, lembre-se de que elas não são apenas personagens de contos. Elas fazem parte da vida cotidiana na Finlândia. Essa maravilhosa combinação de tradição e realidade adiciona um toque único à temporada de festas. Por que os fones de ouvido sem fio se tornaram populares? No final dos anos 1990, o mundo conheceu pela primeira vez os fones de ouvido sem fio, que usavam tecnologia infravermelha. Embora fosse uma novidade interessante, tinha suas desvantagens, como alcance limitado e problemas de som, o que frustrava os usuários. Avançando para o início dos anos 2000, a tecnologia Bluetooth entrou em cena e mudou tudo. Essa tecnologia sem fio tornou os fones muito mais práticos, oferecendo melhor qualidade de som e um alcance muito maior. De repente, as pessoas podiam aproveitar suas músicas favoritas sem estarem presas a cabos. A popularidade disparou e os fones Bluetooth se tornaram indispensáveis para amantes da música e pessoas ativas. Eles proporcionaram a liberdade de dançar, correr ou até fazer tarefas domésticas sem se preocupar com fios. Essa combinação de conforto e qualidade de som aprimorada realmente capturou a imaginação de todos, tanto que os fones de ouvido sem fio agora se tornaram um acessório essencial para muitos. Vamos descobrir a verdade sobre a proibição de Brad Pitt de entrar na China. Em 1997, Brad Pitt atuou no filme 7 anos no Tibete, que contava as aventuras de um alpinista no Tibete. No entanto, o filme retratou negativamente o exército chinês, o que desagradou ao governo da China. Como resultado, Pitt enfrentou sérias consequências. Ele foi proibido de entrar na China por 17 anos. Essa situação incomum surgiu devido às rígidas regras do país sobre a mídia e questões políticas sensíveis. Apesar de ser uma das maiores estrelas de Hollywood, ele se tornou uma pessoa não grata na China por quase 2 décadas. A proibição só foi levantada em 2014.
após seu trabalho em outro filme apoiado pelo governo chinês. Esse capítulo fascinante na carreira de Pitt levanta questões interessantes sobre a influência da política na arte e as complexas relações entre Hollywood e os mercados internacionais. Você consegue imaginar não poder visitar um país inteiro por causa de um papel em um filme? Veja o que realmente acontece quando você corre em círculos. Um imperador chinês se viu em perigo mortal quando um assassino o atacou. Em vez de correr ou lutar, esse astuto imperador fez algo inesperado. Ele correu em volta de um poste por 2 horas. Embora o assassino tivesse a vantagem no início, ele rapidamente se cansou tentando acompanhar os movimentos rápidos do imperador. Ironicamente, no final dessa perseguição inusitada, o assassino decidiu se render e foi embora, talvez confuso com a estratégia estranha do imperador. Mas o que realmente surpreende é que o imperador não processou seu possível assassino. Parece que ele apreciou o humor nessa situação peculiar. Essa história destaca não apenas a rápida reação do imperador, mas também as reviravoltas inesperadas que a vida pode nos trazer. O que você faria em uma situação assim? O que levou Hollywood a implementar o Código Hays? No início da década de 1930, Hollywood era um lugar agitado, cheio de brilho, glamour e muitos conteúdos escandalosos. Os filmes iam além do comum, abordando temas explícitos e cenas provocativas que chocavam o público e geravam polêmica. Isso resultou em uma crescente demanda por regulamentação para limpar a indústria. Em 1934, foi estabelecido o Código Hays para definir padrões sobre o que poderia ser exibido nas telas. Esse código buscava proibir temas explícitos, garantindo que os filmes promoviam a moral e os valores familiares. Embora tenha ajudado a reduzir alguns dos materiais mais escandalosos, também gerou controvérsias sobre criatividade e censura. Os diretores tinham que seguir regras rigorosas, e muitas histórias foram alteradas ou completamente abandonadas por não atenderem aos requisitos do código. A influência do Código Hays afetou não apenas os tipos de filmes produzidos naquela época, mas também a forma como Hollywood abordou a narrativa nas décadas seguintes. Não é surpreendente como a busca por mudanças transformou a indústria do cinema? Por que o pássaro de rosto vermelho se destaca? Este pássaro vibrante, com seu rosto vermelho fascinante e penas pretas, é uma verdadeira maravilha das florestas tropicais onde vive. Sua coloração brilhante chama a atenção em meio ao verde, mas o que impressiona não é apenas a aparência. Este pássaro é conhecido por seu grito alto e característico, que pode ser ouvido a grandes distâncias, permitindo que se comunique com seus semelhantes, mesmo quando separados por densos arbustos. Em seu habitat, esse pássaro desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a espalhar sementes, o que favorece o crescimento de novas plantas e mantém a diversidade da floresta. Ao voar, ele acaba ajudando a plantar árvores, tornando-se um participante essencial na preservação da saúde do meio ambiente. Não é incrível como algo tão bonito pode ter um impacto tão significativo em seu mundo? E se eu disser que a comida molda nossa cultura? O mundo da culinária é um quadro vibrante, tecido com diferentes fios de comida, cultura e saúde. Cada prato conta uma história, refletindo não apenas nossos gostos, mas também as tradições e valores de várias comunidades. Pesquisadores fazem perguntas fascinantes sobre como características culturais influenciam os hábitos alimentares, mostrando que a comida que consumimos pode significar muito mais do que apenas nutrição. Por exemplo, em muitas culturas, as refeições em conjunto fortalecem os laços, e alguns ingredientes são considerados benéficos para a saúde, ressaltando a profunda conexão entre nossa comida e nosso bem-estar. Ao explorar diferentes cozinhas e suas origens, podemos aprender lições importantes sobre sustentabilidade, nutrição e até mesmo justiça social. A cada garfada, temos a oportunidade de apreciar um mundo de conhecimento, tornando a culinária um campo rico para pesquisa e descobertas. Adivinha o que realmente faz o hélio entrar em um estado superfluido? O hélio não é apenas um gás para encher balões, ele tem a incrível capacidade de se transformar em um estado superfluido a temperaturas muito baixas, cerca de 273 graus Celsius. Esse estado superfluido é fascinante porque flui sem atrito, o que significa que pode passar livremente por espaços minúsculos. Imagine um líquido que não desacelera ao encontrar obstáculos. O hélio superfluido pode até ignorar a gravidade, subindo e atravessando as bordas do seu recipiente, criando um efeito hipnotizante.
Os pesquisadores estão empolgados com esse estado único, pois ele desafia nossa compreensão da física e abre novos horizontes na mecânica quântica. O comportamento do hélio superfluido ajuda os cientistas a explorar conceitos como interações atômicas e condensados de Bose-Einstein, que são importantes para o desenvolvimento de tecnologias e da física fundamental. Então, da próxima vez que você ver um balão de hélio, lembre-se de que esse elemento simples esconde um mundo de maravilhas científicas esperando para ser descoberto. Por que Hollywood adora reutilizar cenários? Esse fenômeno interessante mostra como locais icônicos podem servir a várias histórias. Pegue, por exemplo, a sombria casa de Sirius Black dos filmes de Harry Potter. Não é apenas um fundo assustador para bruxos e magia. Essa obra-prima do cinema também apareceu no filme sobre Sherlock Holmes, mostrando a habilidade dos decoradores. Reutilizar cenários ajuda os cineastas a economizar dinheiro e tempo, enquanto adiciona um toque nostálgico para o público. Imagine passar por um espaço que evoca mistérios emocionantes ou aventuras mágicas. É como reencontrar velhos amigos. O público pode não perceber que já viu esse lugar antes, mas a familiaridade enriquece a experiência. Além disso, essas práticas destacam a arte da produção cinematográfica e as maneiras criativas que as equipes usam para dar vida às histórias. Então, da próxima vez que você ver um cenário familiar, pense em todas as histórias incríveis que aconteceram lá. Existem outros cenários que você gostaria de ver novamente? Descubra o antigo segredo da torta de frango. A receita mais antiga conhecida de torta está registrada em uma tabela suméria, datada de 2000 a.C. Imagine um tempo em que as pessoas já experimentavam com comidas deliciosas. Esta fascinante tabela revela não apenas qualquer torta, mas a receita da torta de frango, mostrando que o amor por petiscos salgados existe há milhares de anos. Os sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia tinham uma maneira única de combinar ingredientes na massa, muito antes das cozinhas modernas. A receita descreve um processo simples, mas inteligente, de preparar o recheio e envolvê-lo na massa. Esta descoberta nos leva de volta a uma época em que a comida não apenas nutria, mas também agradava os sentidos. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de torta de frango, lembre-se de que você está participando de uma tradição culinária que atravessou milênios. Quem diria que a história poderia ser tão saborosa? Um fato interessante sobre as tradições de Natal. Muitas famílias celebram essa época de forma divertida, mas uma história se destaca. Uma família pobre enfrentou dificuldades no Natal, sem dinheiro para enfeitar sua árvore. Segundo a lenda, uma aranha amigável se compadeceu deles. À noite, essa criatura esperta teceu uma teia ao redor da árvore. Na manhã seguinte, a árvore brilhava com lindas teias que reluziam como prata ao sol. Essa encantadora lenda trouxe alegria à família e se tornou uma história favorita, passada de geração em geração. Em algumas culturas, essa história da aranha é celebrada com enfeites que lembram teias, ou até mesmo colocando uma aranha na árvore. Curiosamente, a aranha se tornou um símbolo de prosperidade e sorte em muitas tradições natalinas. Ela nos lembra que a beleza pode surgir de lugares inesperados, mesmo em tempos difíceis. Então, nesta temporada festiva, quando você olhar para sua árvore, talvez pense na mágica aranha e no calor da união familiar. Não é maravilhoso ver a beleza na vida cotidiana?